Tipo o Pai Joaquim de Aruanda, por exemplo. Tem várias pessoas às vezes falavam assim, ah, você tem um mentor com esse nome? Eu conversei com ele em tal centro. Talvez você não tenha conversado com o mentor que tá, com o guia que está Uhum. acompanhando a minha encarnação, mas você conversou com um emissário da mesma equipe. As pessoas às vezes elas acham que tipo, tá, É, o mesmo é, cara ali, é, mas é é. como se fosse um cara que é formado, vamos dizer, Bezerra de Menezes. Ele tem uma faculdade lá no astral que o pessoal segue a linha de trabalho dele, pronto, né? Uhum. Fica mais fácil de É. entender. E aí a gente vai ter que entender o seguinte: não é a hierarquia dele. Eu gosto de olhar a humildade dele. Bezerra de Menezes, isso a espiritualidade nos conta, que ele recebeu de Maria a possibilidade de escolha do planeta que ele queria e poderia habitar. Resposta dele: pede para ela se eu posso permanecer na Terra. Enquanto um irmão estiver aqui sofrendo, eu não quero sair daqui. Ele poderia ter já. Cara, é disso que a gente está falando e não da onde ele está. Exato. Né? Eu chego a me arrepiar, eu fico todo Não, arrepiado dessas coisas, para ver como a nossa visão sobre espiritualidade está distorcida. exato. E até o trabalho de cura, você tem essa abertura legal, porque assim, muitas vezes tem muita gente que coloca Exu de lado, Exu, Pombagira, Nossa, ou eu sei lá, amo um eles, cara. cigano, não falam sobre eles. E aí, eu sei que muitos sacerdotes de Umbanda mesmo, quando você fala de cura, eles falam, cara, como é importante a energia do Exu ali, Exu pra e cura Pombogira. mesmo. Exu e Pombogira. São mensageiros, é, como que é? Eles são caminho e mensagem. Tu tá na rua caminhando, não venha dizer assim pra mim, oi Canás, cadê tu? Não, bom, Laroyer. É isso aí. Laroyer, é ele o guardião, é ele que te protege. Mensageiro, é ele que leva a tua mensagem para o alto. Aí a gente entra especificamente. É Exu que leva a mensagem ao orixá. Exato. E é o primeiro que está à frente, né, Uhum, de uma missão espiritual, né? Você sai do corpo, tem um Exu acompanhando o trabalho, porque se alguma coisa acontecer, é ele que vai uhum. colocar ordem na casa, É. né? Quando eu perdi o emprego nas orquestras que eu trabalhava, né, pandemia ferrou todo mundo, né? A cultura foi a primeira que morreu. Nós, Uhum. nós tínhamos uma orquestra de uma universidade, a Universidade de Caxias do Sul, e nós éramos CLT. Eu era músico, meu cargo na universidade era músico. Deu a pandemia, cultura, cancela, demitiram toda a orquestra. Toda a orquestra foi demitida, fechou a orquestra. Eu tive que me virar nos 30. Fui motorista de Uber. Cara, só quem faz aplicativo sabe dos perigos que passa. E a sorte que eu era Santa Maria. Santa Maria é uma cidade de 300 mil habitantes, mas é violenta. Né? É Sim, violenta. Proporcionalmente é violenta igual a uma grande capital. 300 mil já. Proporcionalmente. Né? A gente não tem que olhar, por exemplo, uma cidade de 20 milhões vai ter mais homicídios do que uma cidade de 300 mil. Mas proporcionalmente, população crime, é muito parecido. E aí teve uma noite que eu entrei num bairro lá bem perigoso, assim, ah, que leva meu nome até, né? O meu sobrenome, Vila Santos. Vila Santos. Vila Santos. Então, quando a gente ia de noite para Vila Santos, a gente já ia assustado, né? Porque tinha uma parte debaixo do morro da Vila Santos que era tensa. E era para lá que eu fui, meia-noite. Chamaram uma corrida. Chamaram uma corrida para lá. Quando eu entrei na rua estreitinha, sem saída, eu me dei conta. Ferrou. Ferrou. Cara, eu não pensei duas vezes. Laroyer, seu tranca-rua, me protege. Eu te juro, as pessoas que fizeram a corrida, eles estavam ali para me assaltar. Eu entrei com o carro e eles não se mexeram. Era como se eles não tivessem visto o carro. Eu entrei e saí, cancelei a Desistiram corrida. da corrida. Cancelou a corrida. Cara, e aí? Proteção?
proteção. Não, mas acontece muito mesmo, porque às vezes quando você tá na rua, é essa energia que tá ali, né. É, E você falou dos aplicativos, e realmente porque é muito fácil pegar um celular roubado, às vezes, pede no nome de outra pessoa e faz algo é, com o é, Uber, né. O Uber tá muito à mercê, é muito importante os Ubers entenderem isso, né, dessa então, energia das ruas, né. Muitas vezes ele vai ser um evangélico, vai ser um católico, mas o Uber que ele consegue entender isso, uhum, ele ele consegue bem. O meu avô, ele foi taxista a vida inteira, desde os 18 anos, aí ele teve outras funções, mas até os 76 anos, que foi o desencarne dele, ele foi motorista de praça, não tinha Uber nisso, sabe. E ele sempre relatou que tinham alguns macetes que ele tinha que ter, porque ele falava: "Ó, corrida assim, assado eu não pego. Quando eu vejo uma situação assim, desse jeito, eu já sei que é golpe". Eles tinham entre eles uns mecanismos, naquela época o pessoal também não mexia muito com o taxista, porque o taxista tinha permissão de andar armado, uma série de coisas. Eles tinham lá o jeito deles, mas uhum. hoje em dia o Uber é muito assim, todo mundo pode ser Uber Todo e às mundo vezes o pode cara ser. não tá preparado, né. Uhum. E assim, no começo o cara pega toda a corrida, ele não se liga que tá caindo numa cilada, né. Exatamente, exatamente. E tem eu também depois do Uber, né, porque a pandemia também ferrou com o Uber em Santa Maria, uma cidade universitária, todo mundo foi embora. O pessoal foi pra Aí eu casa aí ver eu aula abandonei o online, Uber e peguei a moto, fui fazer teleentrega. Cara, é um outro mundo tão perigoso quanto. fazer a entrega de De alimento, tipo, alimentos, fazia teleentrega, né. Não lá no sul tinha em Santa Maria tinha um concorrente da iFood, que era putz, esqueci o nome. tem aí Bem, era um tipo um concorrente iFood da local da região, que dava muito mais corridas. Tem até ainda o contato do grupo deles aqui. E ali, cara, eu vivi também coisas muito assustadoras. Muito, muito, muito. de entregar em locais, assim, perceber que Porque podia os ter cara uma queriam te assaltar. E aí só que daí tu vê uma outra regra, que é a regra da comunidade, a lei da comunidade. E teve uma vez que um cara que tentou me assaltar, ele foi espancado na minha frente, porque ele não podia ter mexido comigo. você estava Ah, eu trabalhando ali, estava a né. trabalho, e os trabalhadores tinham que ser respeitados. Mas o cara tentou, levou a consequência por isso. E é ruim, imagina assim, tu tá à noite trabalhando, embaixo de chuva, e tu vê um cara na tua frente ser espancado e tu não pode fazer nada. Não, você tem que ter E eu vou nem sair falar do lugar, tem que ficar eu até comentei num outro podcast que uma das profissões mais importantes que tem, principalmente nessa época da pandemia, né, foi a pessoa que trabalha com entrega de comida, né, com uhum, moto. O Brasil só não parou, assim, tanto por conta disso, movimentou um uhum, pouco, né, porque o pessoal que trabalha com entrega, né, até Mercado Livre, exato. esse pessoal que faz a entrega Uhum, conseguiu movimentar. E aí na questão espiritual, eu acho que a espiritualidade veio projetando a médiums, por exemplo, há muitos anos, né. Começa um trabalho, faz uma psicofonia, gravada para outras pessoas poderem ouvir. Foi tirando aqueles tabus, né, o uhum. médium não pode se Foram, expor na internet. Depende do que é foi, expor, foi. né, Jordelei. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.